gente continua tratando disso. Tem um outro destaque. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela parabenizou Donald Trump pela vitória nos Estados Unidos. Em um comunicado, o regime de Nicolás Maduro informou que está disposto a estabelecer boas relações com o republicano. A Venezuela também ressaltou os laços históricos com o povo norte-americano e uma relação de respeito mútuo entre as duas nações. Você, Roberto Mota, a Venezuela se rendendo, querendo manter uma boa relação com Donald Trump. Sabe que é preciso ser inteligente nessa hora, né, Mota? Eles sentiram o cheiro da batata assando. Mas que coisa impressionante, né? É o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela? Exatamente. Caramba, eu fico imaginando o que se passa na cabeça do ministro das Relações Exteriores. Imagina, o cara passou décadas puxando o saco dos ditadores na Venezuela, se submetendo a todo tipo de vexame para um dia conseguir ser ministro das Relações Exteriores da Venezuela e está contando ali que, olha, os democratas vão ganhar, vai ser uma maravilha. Aí ele acorda hoje, liga lá a televisão estatal da Venezuela e vê vitória de Donald Trump. E aí ele desesperado, o que eu vou fazer agora? Eu estou imaginando aqui, né? Aí ele vai ver que ele foi perguntar para a esposa dele, amor, e agora, o que eu faço? Não, olha só, dá uma declaração fofa, diz que você vai querer agora se aproximar. É muito absurdo. Olha, a situação da Venezuela é mais um ingrediente nessa salada com a qual Donald Trump vai ter que lidar. A Venezuela tem hoje no seu território assessores, né, entre aspas, militares russos, iranianos e sabe-se lá mais o quê. Esse Maduro é uma pessoa que não tem nenhum freio, já ameaçou a Argentina, recentemente fez uma ameaça ao Brasil em redes sociais, depois a gente comentou aqui no Pingos, eles retiraram a ameaça. Vai ver que tem gente assistindo a gente aqui, a gente tem que tomar cuidado. Então, é mais uma coisa com a qual o Donald Trump vai ter que lidar. Eu torço para que dentro do planejamento geopolítico dele esteja dar uma lição a Nicolás Maduro, colocar a Venezuela no rumo antes que a situação fique mais grave. Você, Luiz Felipe Dávila, o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela manifestando que o país está disposto a estabelecer boas relações com a administração de Donald Trump. Será que Nicolás Maduro autorizou esse comunicado, Dávila? Olha, aí, se o Brasil é relevante, alguém do 25º escalão da política na América Latina vai mandar uma mensagenzinha para o Maduro e falar assim, você quer cultivar boas relações? Deixa esse equibo em paz, não entra na Guiana, porque a Aécio está lá. É isso aí, o resto continua do jeito que está. Vai dar um recadinho muito simples do que precisa fazer. Infelizmente, o que poderia fazer, o que nós esperamos aqui, era que colocasse pressão para esse ditador cair fora e colocar ali o presidente eleito legitimamente, que é o Edmundo Gonzalez. Mas isso nessa política isolacionista não vai acontecer. Então, pelo menos vai ser essa mensagem. Olha, esse equipe deixa em paz, não faça gracinha nenhuma, porque, como diz aqui o Beraldo, vai agora defender o interesse nacional. O interesse nacional é deixar a Aécio continuar explorando o petróleo e não criar nenhum problema. É isso aí. É a única coisa relevante que tem hoje para o governo americano falar para a Venezuela. Quem tem medo, né, Beraldo? Pois é. E vai ser interessante observar como é que as coisas vão mudar nessa dinâmica, porque hoje, por exemplo, existe um fluxo entre Índia e Venezuela, onde a Índia compra petróleo venezuelano e vende nafta para a Venezuela. Mas olha que interessante, a Índia tem uma autorização do governo norte-americano para carregar essa nafta nos Estados Unidos e levar essa nafta para a Venezuela. Então, esse tipo de arranjo é um arranjo que sofrerá algum tipo de impacto, que hoje eu não sei dizer qual será, mas as relações entre Estados Unidos e Venezuela certamente tomarão um novo rumo. Não quer dizer, na minha forma de enxergar, que Donald Trump terá uma
posição de aumento de sanções e, enfim, de fechar a porta para a Venezuela. Mas essa comunicação do governo venezuelano ou do chanceler venezuelano já é um sinal de que mudou a relação de respeito. Donald Trump terá condições muito melhores de manter a Venezuela nos trilhos, mesmo não querendo fazer uma intervenção, mesmo não querendo tomar essa situação completamente absurda de eleições fraudadas na Venezuela, depois chanceladas por um Supremo Tribunal Federal completamente alienado da lei e da justiça e que, enfim, faz tudo que o ditador Nicolás Maduro manda, independente dele querer mexer nesse vespeiro ou não, mas me parece que será uma relação de mais respeito da Venezuela com seus pares e também com outros países. Talvez até as gracinhas que Nicolás Maduro tem feito em relação ao Brasil, até essas talvez cessem com receio de algum tipo de reação mais dura por parte dos Estados Unidos. E nesse seu comentário, Beraldo, eu lembrei de algo que você disse em alguns programas, quando você se referia a Joe Biden. Você sempre disse que tratava-se de um líder fraco, sem expressão, que não tinha convicção, também por conta da situação de saúde dele, enfim. Mas, Mota, eu acho que a chegada de Donald Trump, pelo menos o anúncio da vitória, parece que a gente já observa uma espécie de freio de arrumação, né? Um freio de arrumação mesmo sem ele ter feito absolutamente nada, né? E uma manifestação como essa já quer dizer alguma coisa, né? Na minha percepção, Caniato, esse freio de arrumação já vem acontecendo há algum tempo. Alguns movimentos inusitados da política externa de alguns países, coisas estranhas. Mas esse cara não era aliado dele? Como é que agora está dando essa declaração ou criando esse obstáculo? Eu acho que já vinha de uma percepção de que essa vitória de Donald Trump era completamente inevitável. E também de que os países estavam se colocando numa situação muito complicada, né? O mundo, há quem diga que o mundo está caminhando por uma Guerra Fria 2.0. De um lado, com a China e a Rússia, do outro lado, os Estados Unidos. Isso é uma situação muito complicada. Há vários pontos do mundo em que essa Guerra Fria pode se tornar quente. A Ucrânia é um desses pontos, o Oriente Médio é o outro ponto, a fronteira entre as Coreias, né? Lá na Coreia do Norte tem o Nicolás Maduro, asiático, que tem armas nucleares. A qualquer momento ele pode fazer uma loucura. E a Taiwan, que é uma ilha, fazia parte da China. Depois, quando houve a Revolução Comunista, quem fugiu se refugiou na ilha e hoje é um país separado. A China já toda hora dá demonstrações de que quer Taiwan de volta. E tem uma parte da frota americana que está sempre por ali. Em caso de perigo, Taiwan fabrica mais de 70% dos chips usados hoje em computadores, televisões, automóveis, aviões. Então, uma guerra ali poderia ter impactos catastróficos. Essas coisas todas estão entrando na balança. Agora, eu tenho a sensação de que as pessoas que estão ligadas no que acontece no mundo já estavam prevendo a vitória de Donald Trump. Daí a gente vê essas mudanças de posição, declarações um pouco mais fofas, e eu acho que esse processo vai se acelerar. A gente vai ver ainda muita mudança, mesmo antes que Donald Trump faça o seu juramento de posse, que vai ser em janeiro. Tá certo. Agora, em relação a isso, Dávila, claro que a gente já falou das guerras no Oriente Médio e também Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos devem manter ou deixar aquela posição de ser a polícia do mundo? Só vou pedir uma gentileza, comentário de 2 minutos, por favor, Dávila. Os Estados Unidos têm de continuar sendo a polícia do mundo, porque quando os Estados Unidos deixa de ser a polícia do mundo, aumenta a tensão, os países voltam a se armar e esses conflitos acabam acelerando. Então, todos esses pontos centrais que o Mota mencionou são pontos que podem começar, sim, um conflito, inclusive global, das grandes potências, como foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou com o assassinato do arquiduque Ferdinando na Sérvia, por um terrorista, por um nacionalista, e aí desencadeou uma guerra na Europa inteira. Então,
É muito importante os Estados Unidos continuarem com o seu papel de polícia do mundo. Eu espero que, neste ponto, a política de Donald Trump internacional seja revista, porque a paz do mundo depende dessa atuação norte-americana. Muitas pessoas se manifestando: Malu Pezin, Gelson Stefano, Jeff, Zenilda Maria, Everardo Filho, Almir Aparecido. Obrigado pela audiência, pelas mensagens.